A história de Débora é uma verdadeira aventura épica onde algo totalmente inesperado aconteceu. Ficou curioso? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, existia em Israel uma profetisa chamada Débora. Profetisa? Como assim? Profetisa é o feminino de profeta. Um profeta é uma pessoa que recebe uma mensagem de Deus e anuncia essa mensagem para o povo. Mas Débora, além de profetisa, ela também era uma juíza. Na época de Débora, Israel ainda não tinha um rei. Por isso, existiam juízes que resolviam os problemas da população. Débora fazia o seu trabalho de juíza debaixo de uma árvore. Ali, ela recebia as pessoas e as ajudava a resolver seus dilemas. Nessa época, existia uma cidade próxima de Israel chamada Azor. O exército dessa cidade era enorme e eles eram inimigos de Israel. Seu comandante, Císera, era um homem mau e possuía nada mais, nada menos que 900 carros de ferro. Esse exército estava maltratando Israel há 20 anos e o povo pediu socorro a Deus. Lembra que eu falei que Débora era uma profetisa? Então, quando Deus ouviu o pedido de socorro do seu povo, ele entregou uma mensagem para Débora. A mensagem deveria ser entregue a Baraque, mas primeiro deixe-me apresentá-lo. Baraque era um guerreiro em Israel, um líder militar. Mas o exército de Israel era bem menor do que o de Císera. Além do mais, não possuía nem um carro de ferro sequer. Puxa, mas que missão difícil Débora estava pedindo a Baraque. E agora? Você acha que ele deveria obedecer a Deus, mesmo sabendo que não tinha nenhuma chance de vencer aquela batalha? Muitas coisas devem ter passado pela cabeça de Baraque. Primeiro, o exército inimigo era bem maior. E além do mais, tinha os tais 900 carros de ferro. E o que o exército de Israel tinha? Não podemos esquecer de uma coisa muito importante. Deus estava com eles. Foi ele mesmo que mandou a mensagem para Débora. Mas Baraque estava com medo, então disse: Débora, Deus falou com você sobre essa batalha. Então, se você for conosco, Deus vai nos ajudar a vencer. Portanto, eu só vou se você também for. Mas ir para a guerra? Débora não era uma guerreira, ela era uma juíza. Será que ela aceitou a proposta de Baraque? Ela disse assim: Está bem, eu irei com você. Mas por causa dessa sua atitude, a honra da vitória não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Que história emocionante! Se tá curtindo, aproveita para deixar seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. Débora e Baraque juntaram 10.000 homens de guerra e subiram a um monte para enfrentar o gigante exército de Císera que tanto tinha maltratado seu povo. Enquanto Baraque descia o monte com seu exército em direção ao exército de Císera, Débora permaneceu lá em cima, confiando na mensagem que recebeu do Senhor. Que desafio, não? Ver seu pequeno exército avançar em direção a 900 carros de ferro e mesmo assim ter a certeza de que Deus daria vitória. Débora era uma mulher de fé.
e Deus cumpriu sua palavra. Ele mesmo derrotou todo o exército de Sísera. Sísera, vendo sua derrota, desceu de seu carro e fugiu a pé e se escondeu na tenda de Jael. Ele achou que ela o protegeria, principalmente porque quando ele pediu a ela um pouco de água, ela deu a ele leite. Então, pensando estar seguro ali, Sísera dormiu. E quando ele estava no mais profundo sono, Jael tirou sua vida, fazendo cumprir as palavras da profetisa Débora, que disse que o Senhor entregaria Sísera nas mãos de uma mulher. Uau! Que grande agir de Deus em favor do seu povo! Assim, o exército de Jael prevaleceu contra seus inimigos e tiveram paz por 40 anos. Uma história e tanto, não é mesmo? Quando você estiver passando por uma situação difícil, faça como Débora. Confie em Deus. Ele sempre está ao nosso lado para nos ajudar. Mesmo que tudo pareça impossível aos seus olhos, o Senhor pode mudar qualquer situação. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Grande Livro também tem diversão fora das telas. Com o Grande Livro de Colorir, você tem mais de 100 devocionais sobre as histórias bíblicas do Grande Livro. E cada uma delas também acompanha um desenho para colorir. O link está na descrição. Até a próxima. Tchau! Você sabia que Deus ajudou 300 homens a vencer um grande exército? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro! Na época dos juízes, no Antigo Testamento, em certa ocasião, o povo de Israel tinha desobedecido a Deus e estavam sofrendo nas mãos dos midianitas. Eles eram um povo grande e forte que habitava naquela região. E onde quer que os israelitas plantassem alguma coisa, eles iam lá e destruíam tudo. Os israelitas se esconderam nas montanhas e nas cavernas e clamaram ao Senhor por socorro. Quando o Senhor ouviu o clamor do seu povo, enviou um profeta que disse a eles: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês da escravidão do Egito e livrei vocês de todos os seus inimigos. Mas quando eu disse para vocês não se deixarem influenciar pela cultura dos outros povos, vocês não me obedeceram. Depois disso, um anjo do Senhor veio e se sentou debaixo de uma grande árvore. E perto dela estava Gideão, malhando trigo em um tanque de prensar uvas. Você deve estar se perguntando: malhando trigo em um tanque de prensar uvas? Isso não é apropriado. Mas Gideão estava fazendo isso para esconder o trigo dos midianitas. Que situação! Então o anjo foi até Gideão e disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. E ele respondeu: Ah, Senhor, se estás mesmo conosco, por que tudo isso está acontecendo? Nossos pais vivem nos contando sobre as grandes coisas que o Senhor fez no passado para nos tirar da escravidão do Egito. Mas agora ele parece distante. Fomos dominados pelos midianitas. E o Senhor respondeu a ele: Pois eu estou enviando você, Gideão, para libertar Israel. Mas ele se achava incapaz e disse: Como irei libertar Israel das mãos dos midianitas? Minha família é a menor de todas e eu sou o menor da minha família. Ao que o Senhor respondeu a ele: Eu estarei com você e você vai derrotar Midian como se fosse um só homem. Mas Gideão ainda estava inseguro. Então disse assim:
Se o Senhor está mesmo comigo, me dê um sinal. Te peço que você não vá embora até que eu volte com a minha oferta. E ele concordou. Então Gideão foi para casa, preparou um cabrito, assou pães sem fermento e entregou tudo para o anjo debaixo da grande árvore. E o anjo pediu que Gideão colocasse tudo em cima de uma rocha que estava ali. E depois de colocar tudo sobre a rocha, o anjo tocou aquela oferta com seu cajado. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Uma chama subiu de dentro da rocha e consumiu toda a oferta, e o anjo do Senhor sumiu. Gideão ficou maravilhado. Ele disse: Eu vi o anjo do Senhor face a face. Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. E Deus falou com ele assim: Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. E ali Gideão construiu um altar ao Senhor e chamou aquele lugar de O Senhor é Paz. Naquela noite, o Senhor falou mais uma vez com Gideão, dizendo: Prepare outro novilho como oferta. Depois vá e destrua o altar de Baal que seu pai construiu. E construa um altar para o Senhor, o seu Deus, e coloque sobre ele a sua oferta. E Gideão obedeceu a Deus. Ele fez tudo o que o Senhor ordenou durante a noite, porque tinha medo de sua família e dos homens da sua cidade. Quando amanheceu o dia e as pessoas começaram a sair de casa, viram que o altar de Baal estava destruído e havia um altar a Deus novinho em folha em seu lugar. E o comentário na cidade era um só: Quem será que fez isso? E depois de investigarem, descobriram que tinha sido Gideão e ficaram indignados com ele e queriam matá-lo. E foram falar com Joás, pai de Gideão, para trazer ele para fora. Mas ele respondeu a eles: Vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Se ele fosse um Deus verdadeiro, teria se defendido quando seu altar foi quebrado. E depois de ouvir isso, se dispersaram. Nesse meio tempo, os midianitas se juntaram com outros povos do leste e estavam se preparando para atacar Israel mais uma vez. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão e ele tocou a trombeta, convocando os homens de sua cidade e das cidades vizinhas para formarem um exército. E depois de juntar cerca de 32.000 homens, falou com o Senhor: Se o Senhor vai mesmo me ajudar, então me dê um sinal. Colocarei uma porção de lã no chão. Durante a noite, faça com que o orvalho caia somente sobre a lã e todo o chão ao redor dela fique seco. Se isso acontecer, saberei que o Senhor irá me ajudar a vencer essa batalha. Na manhã seguinte, Gideão acordou bem cedo e, quando chegou no lado de fora, viu que tinha acontecido exatamente como pediu ao Senhor. Mas vocês acreditam que não foi o suficiente? Inacreditável! Gideão pediu outro sinal para Deus. Falou com o Senhor: Senhor, não fique irado comigo. Quero te pedir outro sinal para confirmar que o Senhor irá conosco nessa batalha. E pacientemente Deus ouviu o pedido de Gideão, que disse a ele: Queria agora pedir o contrário. Vou colocar a porção de lã no chão e quero pedir que o Senhor faça o orvalho cair em todo o chão, mas mantenha a lã seca.
Assim, vou ter certeza de que o Senhor estará conosco. E Deus fez exatamente como Gideão pediu. Assim, Gideão teve certeza de que Deus estava com eles. Então, Gideão juntou seu exército e acamparam perto de onde estavam os midianitas, que pretendiam atacá-los. Mas Deus falou com ele assim: Você tem homens demais. Se vocês vencerem com um exército tão grande, vão achar que lutaram sozinhos. Quero mostrar a vocês que sou eu quem luta em seu favor. Então, diga aos seus soldados que quem estiver com medo pode ir embora. Quando Gideão fez essa pergunta aos soldados, cerca de 22.000 homens se levantaram e foram embora, sobrando apenas 10.000. Mas o Senhor falou com Gideão de novo e disse: Ainda tem homens demais. Leve todos eles para a beira da água e observe como eles bebem. Aqueles que beberem como um cachorro, lambendo a água, irão com você. Mas os que se ajoelharem para beber água, terão que ir embora. E somente 300 homens lamberam a água. Esse era o número de soldados que Deus escolheu para ir com Gideão. Ele disse assim: Com esses 300 homens, você vencerá Midian. Mande todos os outros para casa. E assim Gideão fez. Naquela noite, Deus falou com Gideão para descer até o acampamento dos midianitas e completou: Se estiver com medo, chegue perto deles e escute o que estão dizendo. Assim, você terá coragem de atacá-los. Mas é claro que Gideão estava com muito medo. Então, ele desceu até o acampamento de Midian e ele foi chegando de mansinho, bem escondido. O exército deles era enorme, tinha muita gente mesmo. E de repente, ele parou e conseguiu ouvir a conversa entre dois soldados. Um deles dizia: Tive um sonho estranho. Um pão de cevada vinha rolando dentro do nosso acampamento e atingiu a tenda com tanta força que ela desmoronou. O soldado que ouviu o sonho respondeu a ele: Isso só pode ser uma coisa: a espada de Gideão, o filho de Joás. Deus deve ter ajudado ele. Quando Gideão ouviu aquilo, adorou a Deus e, muito animado, voltou para o seu acampamento e chamou seus soldados dizendo: Vamos, o Senhor vai nos entregar os midianitas. Assim Gideão dividiu seus 300 homens em 3 grupos e colocou nas mãos deles trombetas e jarros vazios com uma tocha dentro de cada um. E deu a eles a seguinte instrução: Quando chegarmos diante do acampamento midianita, todos que estiverem no meu grupo tocarão as trombetas. Quando ouvirem esse som, toquem as trombetas também e gritem: Pelo Senhor e por Gideão! Em seguida, quebrem os vasos que estão em suas mãos. E assim eles fizeram. Quando os midianitas ouviram aquele som de trombetas e o barulho dos vasos se quebrando, saíram correndo assustados. Assim, os israelitas se libertaram dos midianitas. Com obediência e a ajuda do Senhor, um grande milagre aconteceu e o povo de Deus venceu. Aleluia! O Grande Livro também tem diversão fora das telas. Com o Grande Livro de Colorir, você tem mais de 100 devocionais sobre as histórias bíblicas do Grande Livro e cada uma delas também acompanha um desenho para colorir. O link está na descrição. Até a próxima. Tchau! Você conhece a história de um homem fortão que tinha um baita cabelão? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro! Na época dos juízes, o povo de Israel
começou a desobedecer muito a Deus. Por isso, o povo filisteu dominou sobre eles por 40 anos. Nessa época, existia um israelita chamado Manoá. A esposa dele não podia ter filhos, ela era estéril. Mas um dia, um anjo apareceu a ela e falou assim: Você é estéril e não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Mas tome cuidado. Não beba nenhuma bebida fermentada, nem coma nada impuro. Nem nunca corte o cabelo do menino que você vai ter, porque ele será nazireu, consagrado ao Senhor desde o seu nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Depois de ouvir isso, a mulher foi correndo contar a seu marido. Mas ele não estava entendendo muito bem sobre os cuidados que eles deveriam ter com o menino e como funcionava esse negócio de ser nazireu. Então ele orou a Deus dizendo: Senhor, por favor, mande de novo aquele anjo para que me explique bem direitinho o que devemos fazer com o menino quando ele nascer. E Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo apareceu novamente à mulher, que foi correndo chamá-lo para que pudesse ouvir o que ele tinha para falar. Então o anjo explicou: Sua esposa terá que fazer tudo conforme eu vou explicar. Ela não poderá beber nenhuma bebida fermentada, nem comer nada impuro. E o cabelo do menino também não poderá ser cortado. Então Manoá compreendeu as instruções que o anjo havia dado e ofereceu a ele uma refeição. Mas o anjo não aceitou e subiu ao céu. Quando Manoá e sua esposa viram aquilo, ficaram maravilhados e prostraram-se no chão, adoraram a Deus, reconhecendo que aquele era mesmo um anjo do Senhor. E depois de alguns meses, nasceu o menino, e seus pais colocaram o nome dele de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou muito. Certo dia, Sansão, já um jovem adulto, estava sozinho a caminho da cidade vizinha, quando de repente apareceu um leão que, rugindo, veio na direção dele. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. O Espírito de Deus dominou Sansão e ele, com suas próprias mãos, totalmente desarmado, despedaçou o leão. Uau! Que força era aquela? Uma força realmente sobrenatural, que só podia estar vindo de Deus. Depois de algum tempo, passando novamente por aquele local, Sansão passou pela ossada do leão que havia matado, e dentro dela havia um enxame de abelha e mel. E Sansão retirou o mel, comeu e levou também para seus pais, mas não contou nada a eles sobre o leão. Em sua juventude, seus pais sempre o aconselharam a buscar uma esposa no meio de seu próprio povo e que não procurasse uma esposa entre os filisteus. Mas Sansão não deu muito ouvido ao conselho de seus pais e acabou se apaixonando por uma mulher filisteia e pediu ela em casamento. Durante a festa de noivado, Sansão chamou os convidados, que eram filisteus, como sua noiva, e propôs a eles um enigma, dizendo: Se vocês conseguirem responder ao enigma até o 7º dia da festa, eu darei a vocês 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa.
Mas se vocês não conseguirem responder, então vocês é que terão que me dar essas roupas. E eles concordaram. Então Sansão falou o enigma. Do que come, saiu comida. Do que é forte, saiu doçura. E durante 3 dias eles não conseguiram responder ao enigma. Então foram até a noiva e a ameaçaram, obrigando ela a descobrir a resposta do enigma. Sem saber o que fazer, a mulher foi até seu noivo em prantos e disse: Você não gosta de mim, você não me ama de verdade, você deu um enigma ao meu povo e não me contou a resposta. E ele respondeu: Eu não contei sobre esse enigma nem para meu pai e minha mãe. Por que deveria contar a você? Então a noiva chorou copiosamente durante o restante da semana da festa. E de tanto ela perturbar ele, no 7º dia, ele acabou contando a ela a resposta. Então, depois de receberem a resposta da mulher, os filisteus foram até Sansão e falaram: O que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? Mas Sansão logo percebeu que sua noiva é quem tinha revelado a resposta. Por isso, ele ficou furioso. Ele entregou as 30 vestes de linho e as 30 mudas de roupa, mas desistiu de casar com aquela mulher filisteia. E Sansão deixou os filisteus muito irritados com tudo que estava fazendo. Por isso, eles estavam procurando um jeito de se vingar dele. Ele, sabendo disso, se escondeu em uma caverna. Então, alguns filisteus acamparam próximo a Judá, que era bem perto da caverna onde Sansão estava escondido. Então os homens de Judá vieram até eles e perguntaram: Por que vocês estão acampados aqui? Estão querendo guerrear contra nós? E eles responderam: Não, queremos apenas amarrar Sansão e levar para o nosso povo, porque queremos nos vingar dele. Então 3.000 homens de Judá desceram até a caverna onde Sansão estava escondido e perguntaram a ele: Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Por que foi irritar eles? Agora eles estão acampados na nossa porta. E Sansão disse: Eu fiz com eles apenas o que eles fizeram comigo. Então os homens disseram a ele: Nós vamos te amarrar e te levar para os filisteus. E ele disse: Tudo bem, mas me prometam que vão só me amarrar, não vão me matar. E assim eles fizeram. Quando estavam se aproximando do acampamento dos filisteus, esses vieram correndo na direção de Sansão aos gritos. Nesse momento, o Espírito de Deus dominou sobre Sansão e ele despedaçou as cordas como se fossem fios de estopa. E não tiveram chance contra ele. Assim, Sansão liderou o povo de Israel por 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus. Em certa ocasião, Sansão se apaixonou por outra mulher filisteia. O nome dela era Dalila. Quando os filisteus viram que ele gostou de uma mulher de seu povo, já foram logo falar com ela, dizendo: Veja se você consegue descobrir qual é o segredo da força de Sansão. Se conseguir, te daremos 13 quilos de prata. E ela se animou, porque se tratava de um valor muito alto. Então ela foi tentar persuadi-lo, dizendo: Sansão, me conta, qual é o segredo da sua força? E ele respondeu: Se alguém me amarrar com 7 tiras de couro úmidas, ficarei tão fraco quanto um homem comum. Então os líderes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tiras de couro úmidas.
E enquanto Sansão dormia, ela o amarrou com elas e em seguida gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando! E ele arrebentou as tiras de couro como se fossem fios de estopa. E assim não descobriram de onde vinha a sua força. Então Dalila disse a ele: Você me fez de boba, mentiu para mim. Conte-me a verdade. Qual o segredo da sua força? E ele respondeu: Se me amarrarem firmemente com cordas que nunca foram usadas, certamente ficarei tão fraco quanto um homem comum. Assim que ele dormiu, Dalila o amarrou com cordas novas e gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando! E imediatamente ele levantou e arrebentou as cordas como se fossem fios de estopa. E mais uma vez, Dalila foi até Sansão e disse: Você continua mentindo para mim e me fazendo de boba. Me conte a verdade. De onde vem a sua força? E ele respondeu: Se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma laçadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. E assim Dalila fez enquanto Sansão dormia. E depois ela gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando! Imediatamente Sansão levantou e arrancou a laçadeira e o tear, junto com os fios do tear. Mas Dalila já estava irritada com tanta enganação. Ela disse a Sansão: Você não me ama, não quer me contar a verdade. E dia após dia Dalila importunava Sansão, querendo saber o segredo de sua força. Ela o irritou tanto, mas tanto, que ele acabou contando: Vocês acreditam nisso? Então Sansão disse a ela: Dalila, meu cabelo nunca foi cortado, porque sou nazireu desde o ventre da minha mãe. Se meu cabelo for cortado, toda a minha força se acabará, e eu ficarei tão fraco quanto um homem comum. Quando Dalila percebeu que Sansão estava realmente falando a verdade, enviou uma mensagem aos líderes filisteus dizendo: Podem vir essa noite, porque já descobri o segredo de Sansão. Assim, quando Sansão adormeceu no colo de Dalila, ela chamou um homem e pediu a ele que cortasse as tranças de Sansão, e assim sua força o deixou. E quando Dalila gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando! Ele levantou depressa, mas o Senhor já não estava mais com ele, e os filisteus facilmente o prenderam e o levaram com algemas de bronze. E depois de lhe tirarem a visão, o colocaram preso, rodando um moinho. Algum tempo depois, os líderes dos filisteus se reuniram para festejar a prisão de Sansão. Mas os cabelos dele já tinham começado a crescer de novo. Quando mandaram chamar Sansão para zombar dele por estar cego e preso, ele, carregado, pediu para o colocarem entre as colunas que sustentavam o templo. O lugar estava lotado de gente. Mais de 3.000 pessoas olhavam para Sansão e riam dele. Então Sansão orou a Deus, dizendo: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu.
Sansão colocou uma mão em cada coluna e com suas forças de volta as derrubou, derrubando assim toda a estrutura do templo onde ele estava, junto com a multidão de filisteus. Assim, Sansão morreu junto com seus inimigos. Uau, que cena de filme! A história de Sansão é realmente de arrepiar. E com ela, aprendemos como é importante obedecer. Se Sansão tivesse obedecido aos pais, se casando com uma mulher de seu próprio povo, não teria sido enganado por Dalila, e isso o pouparia de muito sofrimento. Precisamos mesmo refletir sobre isso. Às vezes, pode parecer que nossos pais querem nos aborrecer com suas regras e instruções, mas pode ter certeza que por nos amarem tanto, querem sempre o nosso melhor. E por isso estabelecem regras para nos proteger de muito sofrimento. Que tal conversar com seus pais sobre as regras da casa ou da família que você ainda não entende muito bem por que existem? Ou aquelas que você não concorda muito? Tenho certeza de que essa conversa será incrível e ajudará você a ser cada dia mais obediente. É tão bom aprender com as histórias da Bíblia, né? Elas nos ensinam muito sobre Deus, sobre fé e tantos outros princípios cheios de valor. Se quiser aprender ainda mais sobre a Bíblia fora das telas, venha conhecer o Grande Livro de Colorir. Nele você aprende enquanto pinta lindos desenhos bíblicos e faz atividades muito divertidas que ensinam ainda mais. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau!